noite calada, vem em bandos com pesto de luz, para o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas a chegar, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. De toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, são a ronda no pinhal do rei. Sabem que o sonho é vinha espuma, é fermento, um bichinho a lágrima, sereno. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, mas tu estou capitão, barca e ogiva vitral, vinagre catedral, contraponto, sinfonia. Agora junto a nós Paulo Vaz, um dos organizadores deste almoço, neste 25 de Abril, 40 anos depois. Este almoço serve para isso mesmo, recordar 25 de Abril. É verdade, o 25 de Abril de 74, como todos sabemos, foi uma data importantíssima para o nosso país, uma data de libertação do fascismo, e aqui em Alcanena, no nosso concelho, que foi um concelho a par de todo o país, a nível de todas as terras, a nível nacional, mas este do nosso concelho foi um concelho muito festigado e que teve uma grande libertação, também por ser um concelho de grande concentração de indústria. Estas comemorações do 25 de Abril têm que ser sempre importantes e têm que ser sempre lembradas, e nós no âmbito da CDU fazemos sempre questão de lembrar, porque é uma luta e a luta faz-se sempre, todos os anos, e não se pode deixar a morrer nem esquecer o que os nossos antepassados lutaram para termos a liberdade que temos agora, e a expressão e todos os direitos que podemos ter a nível do trabalho, a nível pessoal. É muito importante a luta de Abril e reviver o 25 de Abril, o dia da Revolução. É vinha espuma, é fermento, um bichinho a lágrima, sereno. Este é um almoço em que se pretende levantar uma vez mais os valores do 25 de Abril. Sim, levantar, comemorar e continuar os valores do 25 de Abril. É este o principal objetivo deste almoço em Alcanena. O PCP é o partido político que não se extinguiu antes do 25 de Abril, continuou a resistir sempre até à realização do 25 de Abril e esteve presente na construção dos valores de Abril, e queremos continuar esses valores numa altura em que o país tanto precisa do Portugal de Abril. O país, os trabalhadores, o povo em geral, têm que ter confiança para o futuro, e é essa confiança que o PCP também quer transmitir aos trabalhadores. O povo português viveu 48 anos debaixo de ditadura e mesmo assim conseguiu fazer a revolução do 25 de Abril, livrar-se da ditadura, conquistar direitos para os trabalhadores e para o povo, direitos que alguns ainda vêm até aos dias de hoje. E esta confiança que nós queremos dar ao povo e aos trabalhadores portugueses neste 25 de Abril. Tal como há 40 anos atrás, temos que continuar a Abril, temos que trazer direitos para os trabalhadores, porque não estamos confinados a ser infelizes, a viver mal. Isso é o que alguns senhores querem para eles continuarem a encher os bolsos. Mas o 25 de Abril foi para o povo, e é para esse mesmo povo que apelamos a que, por exemplo, no próximo dia 1º de maio, venham para Santarém, para a rua, e que digam que querem continuar a Abril e que querem um Portugal diferente do que efetivamente hoje está a viver. Eles não sabem que o sonho é telecor,
O 25 de Abril é uma data marcante para todos os portugueses. Foi a data em que os gloriosos capitães de Abril devolveram a liberdade ao povo português. Foi a data em que foi possível derrubar um regime de 48 anos que oprimiu gerações e gerações. Eu ainda sou da geração em que estudantes foram assassinados em Lisboa e, portanto, eu vivi isso diretamente. Eu estive mobilizado para a guerra colonial, não fui, porque veio o 25 de Abril. Portanto, quando há detratores do 25 de Abril, eles deviam se lembrar que nós éramos um país muito atrasado, muito subdesenvolvido e que com o 25 de Abril tivemos conquistas extraordinárias e que também se refletem ao nível do nosso Conselho. Foi possível desenvolver alguns aspectos do nosso Conselho, foi possível instalar tribunal, foi possível fazer aqui coisas que agora estão a ser postas em causa pelos nossos governantes, que estão completamente a soldo da Troika internacional. E, portanto, nós não podemos consentir isso. O povo português tem que manifestar com toda a veemência o seu desagrado, o seu descontentamento pela política que está sendo seguida neste país nos últimos tempos. Muito importante, 40 anos depois, cada vez mais importante nós comemorarmos os 40 anos do 25 de Abril, numa altura em que sentimos imensas dificuldades a nível nacional, a nível de soberania, a nível de independência, e é preciso reavaliar a nossa democracia, é preciso reavaliar as nossas condições, e é urgente repensarmos nas conquistas de Abril e tomar o pulso à nossa soberania nacional e reconquistar os valores de Abril. Contraponto, sinfonia, máscara grega, magia. E antes de mais, e em representação quer do Comitê Central do nosso partido, do PCP, quer em representação da direção regional, quero agradecer a todos a vossa presença, não excluindo, obviamente, todos os que estiveram envolvidos na confecção deste almoço comemorativo do 25 de Abril. Em segundo, gostaria de saudar esta iniciativa, pois no ano em que se comemora os 40 anos da Revolução de Abril, devemos de elevar mais alto a Revolução e os seus ideais de paz, justiça, solidariedade e igualdade, para que não só não sejam esquecidos, para que também sejam cumpridos. Alguns camaradas lembram-se ainda dos tempos antes do 25 de Abril e de como o povo português vivia, ou melhor, sobrevivia. Embora hoje alguns queiram branquear, a verdade, o certo é que o 25 de Abril não só trouxe a liberdade ao povo português, como lhe devolveu a dignidade que o regime fascista insistia em lhe roubar. E porque é importante não esquecer, falo-lhes da guerra colonial, que ceifou a vida a milhares de jovens e debilitou irreversivelmente muitos outros. Falo-lhes da censura, das prisões políticas e das torturas de que foram vítimas muitos camaradas nossos, da falta de direitos laborais e, sobretudo, da fome e da miséria a que a longa noite fascista obrigava o povo português. Enquanto os trabalhadores trabalhavam sem condições por meia dúzia de tostões, outros enchiam os bolsos e sustentavam impérios económicos de bases monopolistas à sombra do regime e à custa do suor de quem trabalha. Felizmente, cá exatamente 40 anos atrás, com o levantamento heroico dos militares na madrugada de 25 de Abril, a que seguiu uma intensa ação de massas por parte do povo português, que o fascismo foi derrotado e que hoje podemos afirmar, vivemos em liberdade. E sim, camaradas, o tiro de partida para a Revolução dado pelos militares foi importante, mas não menos importante e heróico foi o levantamento popular. Os milhares de pessoas que logo no dia 25 de Abril encheram as ruas e decretaram o fim do regime. Abril é a realização da vontade do povo português, uma afirmação de liberdade, de emancipação social e de independência nacional. A Revolução de Abril foi possível porque, embora 48 anos debaixo de repressão, o povo português não perdeu a esperança e a confiança em como é possível viver melhor e como é possível um Portugal mais justo, igual e fraterno.
Foi essa convicção que levou a que, mesmo antes do dia 25 de Abril, a luta não tivesse parado. Foi essa confiança na possibilidade de derrotar o fascismo que levou a que muitos trabalhadores, e em especial muitos comunistas, resistissem e enfrentassem de frente os horrores de ser preso político. Os camaradas, certamente, já ouviram alguns indivíduos, alguns papagaios, dizerem que o 25 de Abril não é do PCP e dos comunistas. Nós não o negamos, camaradas, o 25 de Abril é do povo, mas uma coisa podemos afirmar: foi este Partido Comunista Português e os seus militantes que tiveram um papel fundamental na luta contra o fascismo, o que conduziu ao desgaste do regime e, sobretudo, foi este Partido Comunista Português que nunca baixou a guarda e que foi determinante não só para a concretização e realização de Abril, mas também para a sua manutenção e para que alguma das suas conquistas durem até aos dias de hoje. O PCP teve um papel determinante na Revolução de Abril e na fundação do regime democrático em Portugal. E esse é também um dos maiores papéis da história do nosso partido. Outros ainda parecem querer condicionar a Revolução de Abril ao dia em si. Mas isso não é verdade, camaradas. A Revolução iniciou-se a 25 de Abril e continuou com a aliança histórica da classe operária e outros trabalhadores com os militares progressistas, a chamada Aliança Povo-MFA, e as suas conquistas democráticas assumiram a forma através da Constituição da República Portuguesa, aprovada a 2 de Abril de 76. Com a nossa Constituição foram consagrados direitos e liberdades dos cidadãos. Liberdade indissociável da liquidação do monopolismo económico e do latifúndio através das nacionalizações, da reforma agrária e de outras transformações essenciais para o desenvolvimento do país. Foi com a Revolução de Abril e com a Constituição que se realizaram profundas alterações políticas, económicas, sociais e culturais, através das quais se eliminaram algumas das maiores injustiças e discriminações e se colocou o país no sentido de ser mais democrático e responder às necessidades do povo. Esse caminho foi a democracia avançada rumo ao socialismo. Infelizmente, hoje, passados 40 anos e passados 37 anos de governos PS, PSD e CDS, esse caminho foi bloqueado e o resultado está à vista de todos nós. O povo e os trabalhadores portugueses estão mais pobres, as desigualdades aumentaram e o país voltou em parte a estar na mão do poder económico e financeiro. PS, PSD e CDS, que cinicamente se afirmam como defendendo a Revolução de Abril, traíram sucessivamente a Revolução, os seus ideais e o povo português, através do não cumprimento da Constituição, da destruição do aparelho produtivo, da subserviência para com a União Europeia, do aumento da exploração e empobrecimento dos trabalhadores e do apoio ao ressurgimento dos grandes monopólios. Entre os inimigos de Abril, e não são poucos, camaradas, aqueles que querem voltar ao 24 de Abril, existem alguns que afirmam que os partidos são todos iguais e que não vale a pena ir votar, não vale a pena apoiar os partidos. Mas quem o diz sabe que não é verdade. Sabe que o PCP esteve na luta pela democracia antes e depois do 25 de Abril. E que hoje, 40 anos após o 25 de Abril, estamos firmes na defesa dos ideais de Abril e do Portugal soberano. Sabem também que o PCP não trai os trabalhadores e que vai continuar a lutar para derrotar a política de empobrecimento e exploração levada a cabo pelo atual governo PSD-CDS. 40 anos após o 25 de Abril, e embora a conjuntura seja muito difícil para o país e para os trabalhadores, estando estes a ser diariamente agredidos pelo Governo e por toda uma política de direita legitimada por uma inaceitável intervenção externa por parte da União Europeia e do FMI, nós, os comunistas, sabemos que, ao contrário do que pretendem dizer, a culpa não é de Abril, a culpa não é da Constituição de Abril. E sim, continua não só a ser possível, como é necessário, o nosso Portugal de Abril. Não responsabilizem a Revolução de Abril e a Constituição, porque o mal não está no período da história de Portugal que mais alegrias trouxe ao povo e aos trabalhadores. O mal está, sim, na política de direita. Ainda esta semana, camaradas e amigos, e a propósito de mais uma visita da Troika, já soube falar em mais cortes nos direitos, nos salários, na contratação coletiva e nos serviços públicos. Mais do mesmo.
Obviamente que não podemos deixar de repudiar tais intenções, mas, sobretudo, camaradas, temos que continuar a combater este governo e esta política. Temos que derrotar este governo e esta política. Pois só é possível viver melhor quando os mesmos forem derrotados. O futuro de Portugal, como país democrático, desenvolvido, soberano e independente, não pode ser assegurado enquanto se mantiver o domínio daqueles que conduziram o país e os trabalhadores à grave situação em que se encontram. E por isso lhes digo, camaradas, temos que continuar a lutar, pois é possível derrotar esta política e é possível construir uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que respeite os valores de Abril e que assegure o desenvolvimento, não só económico, mas também social de Portugal. Nestes 40 anos da Revolução de Abril, a nossa tarefa, enquanto comunistas, é continuar a mobilizar o povo para lutar por Abril. É continuar a transmitir a confiança que há 40 anos tivemos para acabar com o fascismo em Portugal. E se todos os dias são importantes para prosseguir Abril e a nossa luta, há de facto dias em que, devido ao seu significado, nos quais em mais nos devemos empenhar. Como é exemplo o 1º de Maio, e do qual este ano se comemoram também os 40 anos em liberdade. Camaradas, o 1º de Maio é uma data histórica da luta dos trabalhadores e há 40 anos atrás foi decisivo para que a Revolução tomasse o rumo que tomou e para que hoje possamos afirmar que temos um largo conjunto de direitos. Numa altura em que o poder económico e financeiro e o Governo estão a colocar as garras de fora para atacar mais uma vez os direitos conquistados com Abril, temos obrigatoriamente que realizar por todo o país um grande 1º de Maio. Para que hoje estejamos aqui em Alcanena a comemorar neste almoço o 25 de Abril e as suas conquistas, foram necessários 48 anos. Mesmo assim, o povo, e em especial os nossos camaradas, resistiram e em condições muito adversas lutaram para que fosse possível estarmos aqui hoje. Não havendo melhor exemplo que esse, em como é possível seguir o sonho de um Portugal melhor, derrotar a política de direita e aqueles que passados 40 anos estão a desenvolver um ajuste de contas com o 25 de Abril, então que esse exemplo que o partido e os nossos camaradas nos deram durante o fascismo nos sirva de ânimo para continuarmos a lutar por uma política patriótica e de esquerda, capaz de libertar Portugal da dependência e da submissão, recuperar para o país o que é do país, devolver aos trabalhadores e ao povo os seus direitos, salários e rendimentos, numa inabalável afirmação de confiança e a luta pelos valores de Abril no futuro de Portugal. Viva Portugal, viva o PCP, viva o 25 de Abril. A TV Minde, neste almoço organizado pela CDU para a comemoração do 40º aniversário do 25 de Abril. Com a imagem de Rui Venâncio, Carlos Alves, a TV Minde em Alcanena.